Bom, agora a gente vai ver a próxima ferramenta que está logo na sequência, bem embaixo aqui, que seria a ferramenta laço. O comando dela é simplesmente a letra L. Então você vai apertar a letra L aqui, tá? A gente tem o laço e a gente tem, inclusive, na parte de cima, umas ferramentas semelhantes à ferramenta letreiro, tá? Voltando aqui para o laço. No caso, seria aqui o laço seleção simples, a soma, a subtração, intersecção. É exatamente o mesmo conceito, tá? Nessa seção aqui, se a gente clicar, a gente tem três opções. A primeira eu nunca vi ninguém utilizar. Por quê? Porque é basicamente uma ferramenta que depende de uma habilidade incrível da estabilidade da sua mão. Tá? Porque é como se fosse um lápis ou um brush que você tem que desenhar com ela. Tá? Qual que é uma característica dessa ferramenta e da maioria que se assemelha? Se você tem que fechar o contorno. Aí ele vai realizar, nesse caso, a seleção automática. Então perceba que o ao redor do meu sofá, eu não vou nem ter a cara de pau de falar o meu sofá, ele está selecionado, tá? De uma maneira muito tosca, tá? Então, a não ser que você queira é, simplesmente tirar alguma coisa logo de uma imagem, para depois você começar a tratar para os pormenores, assim, com detalhe, com brush, sei lá. Aí você pode utilizar essa ferramenta aqui, tá? Fora isso, não. O que se utiliza mais é a versão seguinte aqui, que seria a ferramenta laço poligonal. Por quê? Porque ele te oferece a opção de você trabalhar com linhas retas. E essa é uma limitação dessa ferramenta. Ela só te permite trabalhar com linhas retas, tá? Se você quiser fazer curva, aí é uma outra ferramenta aqui na próxima aula, que seria a caneta, ou pen, que é da letra P. Tudo bem? Mas depois a gente vê isso. Então vamos aqui, vamos selecionar, deixa eu ver, esse quadro aqui em cima. Não, vamos selecionar o sofá, vai. Vou pegar aqui, dar uma ajustada primeiro no enquadramento, tá? Depois eu puxo ele para baixo. Como é que funciona o laço, então? Vamos aqui no laço, eu esqueço direto o botão que eu tenho que apertar, que é a letra L. Não vou esquecer mais, é L de laço, né? Pô. Aí eu venho aqui, clico e começo a criar o que? Linhas retas, conforme eu falei, tá? Vou criando, vai chegar aqui na ponta, vai ficar um pouco ruim, porque essa almofada ela não é quadrada perfeita, né? Ela é arredondada nos cantos. Então acontece o quê? Eu não tenho preocupação de pegar uma ferramenta de seleção e fazer com que a seleção seja perfeita só com a ferramenta em si. Tá? Tem um acabamento sempre. Então eu não tenho grandes preocupações, eu vou deixar mais quadradinho até pelo contorno do lado de fora, porque depois eu sempre vou dar uma aprimorada, depois a gente vai ver a opção selecionar e mascarar, tá? Então vamos aqui, ó, tem uma bordinha para dentro, aqui não vou ter essa preocupação, eu vou aqui para baixo, tá? Acabou a minha área de visualização, tem mais sofá para baixo. Como é que eu faço para continuar vendo o sofá? Na minha opção de Photoshop, eu vou apertar a barra de espaço, vai surgir uma mãozinha aqui, ó. Aí eu clico com o botão esquerdo e puxo para baixo. A hora que eu soltar, ele vai voltar para a função laço, e aí eu consigo retomar. Tudo bem? Se a função barra de espaço não funciona no seu Photoshop, tenta a letra H, tá? Mas aí você não precisa ficar segurando igual a barra de espaço, tudo bem? Porque aqui, ó, eu aperto a barra de espaço e eu fico segurando ela, aí eu clico e arrasto com o botão esquerdo do meu mouse, tudo bem? Vou soltar o botão esquerdo, solto a barra de espaço, ele vai voltar aqui o laço. Na versão que não funcionar a barra de espaço, você aperta o H e pode soltar, tá? Eu não sei te dizer exatamente por que disso, mas teve uma versão do Photoshop que eu baixei e quando eu usava a barra de espaço ele aparecia a mãozinha, mas na hora que eu ia movimentar a imagem não ia. Só funcionava com a letra H. Tudo bem? Então fica a dica aí, não se desespere. Vamos continuar dando contorno aqui, ó. Não vou me preocupar muito que isso aqui seja absolutamente perfeito, tá? Até porque é mais para mostrar para vocês mesmo. Vamos lá, barra de espaço, sobe. Continuando aqui. Lembrando que vocês têm que fazer o fechamento da seleção, tá? Pronto. Ficou Ctrl 0. Está selecionado, tudo bem? Precisar importar para algum outro lugar, se você quiser mandar esse sofazinho para essa sala aqui, não vai combinar muito, acho. Não, até vai. São da mesma cor, tá? A seleção está feita, tudo bem? Então é uma opção. Mais para frente, quando a gente for usar a função varinha mágica, que seria a próxima aula, na verdade,
eu vou mostrar como é que essas ferramentas, tipo o laço, a caneta, ou até mesmo esse quadrado aqui, que seria o letreiro, eles podem ser úteis para você refinar a sua seleção, sabe? Uma bordinha ali de uma imagem que está sobrando o fundo, eu vou lá, faço uma seleção só naquela parte e apago. Ela pode funcionar como uma ferramenta auxiliar, tudo bem? Para dar um refinamento na seleção. Seleção. Então aqui está feita a nossa seleção, tudo bem? Eu vou tirar ela com Ctrl D, porque eu vou mostrar a próxima ferramenta, que é a ferramenta de laço magnético. Em 1900 e Guaraná com rolha, isso aqui, já damos um, já foi a minha ferramenta preferida, tá? Não sei por quê. Acho que a varinha mágica na época daquele Photoshop não devia ser tão avançada assim, então eu gostava de trabalhar com isso aqui. Tá, Photoshop às vezes é um trabalho artesanal, exige um pouco de paciência, tá? Essa mágica não existe muito, igual uns vídeos de YouTube mostram, tá? Então a gente vai clicar aqui, qual que é a diferença? O nome magnético é porque ele vai começar a gerar uma seleção que ela vai começar a colar no objeto que você vai fazer o contorno aqui com o mouse. Eu não estou clicando, eu só estou passando o mouse, tá? Olha a desgraça que é não ter um mousepad, tá? Só que percebe o seguinte, olha aquele penúltimo ponto, ele invadiu um pouco o meu sofá, eu não quero isso, então eu vou dar o quê? Eu vou dar delete. Delete de novo. Agora eu vou retomando, tá? Isso aqui pode servir quando você quer trabalhar com umas áreas um pouco mais, sei lá, detalhadas, um pouco mais complicadas, e que o contraste não seja tão bom para você usar a varinha mágica, tá? Por exemplo, aqui, ó, nessa parte mais curva, ó, o que ele faz? Olha, vamos ver se ele faz a leitura boa, se ele vai fazer a curva. Não, ele vai deixar meio quadradinha. Então, o que eu faço? Aqui eu crio um ponto, tá? Aqui ele está querendo ir para dentro demais. Não, eu vou criar outro ponto. Tudo bem? Tem lá a sua utilidade. E aí, vamos só fechar aqui, tá? Conforme você for fazendo pontos que você não quer, é só você ir apertando delete. Aí ele vai deletando um por um, tá? Deixa eu fechar a seleção aqui, pronto. Tudo bem? Ctrl 0. Tem a sua, assim, ela pode ser útil para algum momento, tá? Mas para fazer, por exemplo, aquele tipo de deixar a imagem um pouco mais refinada nas bordas, nas arestas, eu costumo usar o poligonal mesmo ou a função caneta, tudo bem? E aqui, conforme eu tinha dito, deixa eu eliminar essa aqui e pegar o laço poligonal mesmo. Aqui a gente pode somar exatamente igual a gente viu na última ferramenta. Então a gente pode vir aqui, ó, selecionar o quadro. Terminou de selecionar o quadro? Fechou. A gente pode vir aqui, ó. Como eu coloquei na função somar, quando eu começar a digitar aqui, ele não vai sumir a seleção, tá? Então, vamos agregar os dois, vai. Agregar o valor. Pronto. Clicando aqui, fechando aqui. Pronto. Ele vai somando. Então é exatamente a mesma função, tá? A função subtrair é a mesma função, ele vai subtrair, e a função jamais utilizada é a função de intersecção. Tudo bem? Então, esse é o laço poligonal, ele trabalha bem com esse tipo de seleção com arestas, sabe? Com formas mais retas. Quando a gente tem que trabalhar com formas mais arredondadas, aí a gente trabalha com uma outra ferramenta que é parecida, só que ela é um pouquinho mais complicadinha, que seria a opção caneta, ou pen, se tiver com a versão em inglês. Tudo bem? Então vai treinando com essa imagem que eu vou passar para vocês. Quando terminar, você passa para outra caneta, que seria a ferramenta caneta. Tudo bem?